Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio Djalma para gravar mais um vídeo sobre como utilizar a ferramenta chamada Canvas. Para que serve, como utilizar, qual o passo a passo, fica ligado nesse vídeo que você vai conhecer tudo sobre essa ferramenta. E para nos ajudar nesse bate-papo, chamei um grande especialista em Canvas, o professor Everton Renaud de Paulo. Tudo bem, professor Everton? Tudo bem, professor Djalma. Uma alegria a gente poder falar desse assunto que me anima bastante, eu gosto muito. Te anima e sei disso porque já vi utilizar, já vi você em ação fazendo altos projetos e executando altas ideias com essa ferramenta Canvas. Por isso que te convidei, sinta-se muito à vontade aqui no canal do Djalma para esse bate-papo e espero que isso possa contribuir na formação e na utilização dessa ferramenta com os nossos telespectadores. De antemão, logo de largada, professor Everton, explica para nós como que a gente pode utilizar o Canvas, o que é essa ferramenta, para que serve, do que é que nós estamos falando, meu amigo. Diga para os nossos telespectadores, somos todos ouvidos. Muito bem, é sempre importante a gente pensar o seguinte: o Canvas é uma ferramenta estratégica para que a gente consiga colocar no papel aquilo que está na cabeça. Simples assim. Só que ela usa de diversas técnicas. Então, o que acaba acontecendo? A gente normalmente tem ideias e não sabe por onde começar. É comum que as pessoas tenham intenções de desenvolver projetos, ou de criar modelos de negócio, ou de criar produtos, ou de melhorar coisas que já existem, e começam uma conversa, reúnem lá um grupo preparado, capacitado para fazer isso, e não sabem por onde começar, ou conversam durante 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2, 3 horas, e não conseguem visualizar um produto materializado daquela conversa toda. Então, o Canvas, ele vem a ser um quadro, um frame, que te permite fazer isso, colocar visualmente aquilo que está dentro da sua cabeça. E aí ele é estruturado em diversas maneiras, mas sempre baseado nessa ideia de que você vai fazê-lo colocando no papel aquilo que está na cabeça, para então você poder organizar. Quando você fala em Canvas, professor Everton, você fala de um modelo específico, há vários modelos. Eu já verifiquei a utilização do Canvas em várias situações. Explica para nossos telespectadores um pouquinho sobre como que funciona, quais esses tipos e qual a diferença de cada um. Muito bem, essa é uma ótima pergunta. Eu até sempre falo para as pessoas que é importante lembrar que Canvas, ele começou como, você fala assim, trabalho com o Canvas, então normalmente se pensava em modelagem de negócio, porque, vamos dizer assim, seria o começo, um dos primeiros modelos de Canvas que foram criados. Porém, ele não é o único. Então, hoje, se você falar assim, fulano vai trabalhar com Canvas, você sempre tem que perguntar com qual Canvas, qual modelo, com qual objetivo, porque existe uma variação. Então, eu arrisco dizer que hoje, quando a gente fala de Canvas, a gente não está mais falando de um modelo de ferramenta, mas a gente está falando de um conceito que concentra várias ferramentas visuais de trabalho, né, de pensamento visual, ou o chamado design thinking, né? Então, sempre vale a pena a gente pensar sobre isso, que existe uma variedade de quadros. E hoje a gente vai mostrar, eu preparei alguma coisa para mostrar um pouquinho dessa variedade para vocês e entender que não tem só um, que existe uma multiplicidade aí de quadros. O legal é isso, que o professor Everton não apenas aponta para essa variedade, como ele sabe reconstruir historicamente como é que ele se origina. Ontem no nosso bate-papo ele ia estruturando, primeiro veio esse, depois veio aquele, depois veio esse aqui, depois foi construído. Conta para os nossos ouvintes aqui, pelos nossos telespectadores, como é que funciona essa história do Canvas aí? Muito bem, é verdade. O Canvas começou pelo Alex Osterwalder. Ele foi o primeiro cara que organizou, reuniu um time e decidiu falar sobre o Canvas, né? Decidiu organizar visualmente aí um material que permitisse que as pessoas pudessem trazer as suas ideias para o papel. E isso foi focado em negócios, com o objetivo de remodelar ou de reconfigurar o modelo de negócio, de permitir que os negócios tivessem um direcionamento novo ou que a gente criasse propostas de valor que fizessem a diferença. Por isso, o centro dele está na proposta de valor. Então, esse é o primeiro. Acho que a gente pode colocar aí na tela, professor Djalma, os exemplos aí para a gente ir falando até historicamente deles, que foi o Business Model Canvas. Então, o Osterwalder, com um grande time, reuniu e desenhou este quadro.
né? Então ele vai ser composto aí por 9 grandes elementos para você trabalhar o seu negócio. E eu chamo a atenção para um movimento aqui que é importante, porque quando eu falo, ele vai tirar do pensamento uma ideia e colocar no papel, não é à toa. O Canvas, ele sempre vai ser dividido, vai ter algo central e vai ter elementos laterais, à esquerda e à direita. E normalmente a distribuição disso está pensada de acordo com o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro. O lado criativo, o lado racional. Então, quando eu preciso trabalhar com situações inovadoras, e o que eu preciso estruturar para que essas situações inovadoras se tornem reais. Então, aqui a gente tem no centro a proposta de valor, mas a gente vai para o ladinho azul ali na figura, a gente vai trabalhar 3 elementos importantes. O segmento de clientes, então, para quem que eu quero gerar aquele valor, entender essas pessoas, como é que eu falo com essas pessoas, como é que eu levo o valor para essas pessoas. Aí eu entendi isso, pensei nas ideias, eu vou para o outro lado e vou falar, beleza, agora, como é que eu consigo recursos e quais são os principais recursos para viabilizar a minha proposta de valor? Quais são atividades com as quais eu tenho que me envolver e quem são as principais pessoas que me ajudam. E, claro, o que eu ganho e o que eu invisto. Estrutura de custos e estrutura de ganhos. Então, ele foi estruturado dessa maneira. Foi um grande uso, né? Muitas pessoas utilizaram e até hoje, assim, se quer desenvolver modelos de negócio, eu mesmo já fiz vários trabalhos de modelagem de negócio para parceiros, onde se trabalhava com Canvas. A gente começou por aqui, colocar as ideias no papel. Vocês vão observar em cada quadro que todos eles seguem a mesma premissa. Eles vão estar sempre estruturados nesses 2 lados, direito e esquerdo, com uma ideia central, e isso vai se trabalhando a partir dessa modelagem. Além desse, depois de um tempo, o próprio Osterwalder e a equipe dele, eles desenvolveram o Business Model EU, saíram do Business Model Generation para pensar o modelo pessoal. Então, para indicar para alguém, né, como é que você ajuda outras pessoas. Lá eu estava pensando no modelo de negócio, como proposta. Aqui eu estou pensando, qual é a minha proposta pessoal? Isso passou a ser utilizado fortemente para pessoas sobre a sua carreira, né? Gestão de carreira, desenvolvimento de carreira, decisões sobre para onde eu vou, ou mesmo saber se apresentar e dizer claramente para as pessoas. Eu até tenho um vídeo bastante antigo no meu canal que eu divulgo, que eu fiz um teste daqui, modelo pessoal de negócio, como que eu ajudo, qual que é a minha proposta de valor com o meu segmento de clientes e quem são eles, né, as pessoas que se relacionam com essa proposta de valor. Enfim, você faz todo um desenho que te permite desenhar aí uma estrutura sua. É esse modelo que você utiliza quando você faz o seu branding ou quando você faz as suas mentorias? É mais ou menos nesse modelo? Exatamente. Mentoria muito focada nessa ideia. O branding comecei a trabalhar dentro deste modelo, só que depois de um tempo foi elaborado, existe um personal branding Canvas também, né? Existe um quadro voltado para isso, que foi trazendo outros elementos do marketing, do próprio branding, que acabou sendo interessante também. Mas não parou por aí. O mesmo time do Osterwalder, alguns anos depois, identificou o seguinte: a gente estava falando que lá naquele meio, então tinha os 2 lados e tinha o centro. A gente falava de proposta de valor. Então, parecia simples naquele momento dizer qual era a proposta de valor. Mas as pessoas começaram a encontrar dificuldade para falar isso. Então foi criado o Canvas da proposta de valor, né? Tem um livrinho que se chama Value Proposition Design, especificamente para isso. E aí, nesse Value Proposition Design, que é o livro que ele apresenta essa ideia, ele fala, beleza, então você vai fazer esse do ladinho redondo que tem uma carinha de uma pessoa, onde você vai colocar quem é o teu cliente, o segmento de cliente, você vai fazer o mapa da empatia, que ele chama. E eu estou falando isso porque lá na frente, quando eu falar do Design Thinking, isso vai se conectar. Então, no mapa da empatia, ele diz o seguinte: eu preciso entender quem é essa pessoa, o que ela deseja, quais são as suas dores, né, suas dificuldades, com o que ela está sofrendo e com o que ela está envolvida diariamente. Para então eu fazer um presentinho para ela. Por isso é o desenho do presentinho. Que legal. Então vejam que as figuras dentro dos quadros, elas são muito importantes nessa perspectiva cognitiva, neurocognitiva, porque eu trago simbolismos. Os simbolismos são muito fortes para a gente gerar ideias, para a gente testar ideias. Então eu saio lá da carinha feliz, triste e do checklist,
para o presentinho, que ele vai envolver sempre um potencializador da carinha feliz, um remédio para dor, que faz com que ele se aproxime da proposta de valor, e então uma listinha de produtos e serviços que resolve as tarefas desse cliente. Então, quando o Velo Proposition Design vai trazer essa ideia, eu montei isso, eu consigo escrever numa frase o que ficou dentro desse quadrado para levar lá para dentro do retângulo do Canvas da proposta de negócio ou pessoal, qual deles que seja. Então, daqui eu caminharia para aquele para avançar. Agora, pensando nessa ideia, né, do que para que serve, aqui a gente já falou várias alternativas do que pode servir. Só que as pessoas começaram a usar isso e pensaram o seguinte: existem outras alternativas. Eu posso fazer outras coisas com os quadros. E aí eu vou trazer alguns exemplos que surgiram aqui. O professor José Finocchio, que é um autor que trabalha muito forte com a ideia de projetos, gestão de projetos, né? Ele pegou lá os 12 campos da área de gestão de projetos universal do PMI e ele colocou dentro de um quadro também, ordenando este quadro. Então a gente tem o Project Model Canvas. Então um canvas voltado para o desenvolvimento de projeto. Isso aqui é extremamente útil. De que maneira que eu já utilizei isso, já ensinei outras pessoas a utilizarem? Normalmente, uma questão de trabalho, ou amigos, ou um voluntariado, qualquer situação que você esteja, alguém te chama e fala assim: preciso desenvolver X solução. E estabelece lá um horizonte de solução desejado. E aí aqui estão as perguntas. Por que você quer resolver isso? Justificativa. Qual que é teu objetivo SMART? Lembrando que o SMART é aquele, né, que é específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. O que você espera de ter de benefício depois que você fez isso? Ah, entendi. Então, por causa disso, você quer esse objetivo esperando esse benefício, o produto que você espera é tal. Beleza. Quais os requisitos? O que você considera fundamental para que isso exista? Ah, legal. E quem que está envolvido? Eu dependo só de você ou de outras pessoas? Show de bola. Quem vai trabalhar comigo para desenvolver isso? O que são as premissas? Eu assumo como verdadeiro que tipo de situação? Ah, beleza. Então, para te entregar isso em 6 meses, eu preciso realizar 4 grandes etapas. Então, os grupos de entrega. Essas etapas vão acontecer em quanto tempo? Tá, a linha do tempo. Quais riscos eu tenho? Tem risco de perder dinheiro, de perder tempo, de perder material, de gerar imagem negativa? Quanto vai custar? E quais são as restrições? Em que tipo de campo eu não posso entrar? Esses elementos aqui são os balizadores da conversa, para eu poder entender se eu posso atender e ajudar a pessoa que está me pedindo alguma coisa. Ou seja, isso é um mapeamento de tudo aquilo que o indivíduo ou a equipe precisa para poder tocar o seu negócio ou tocar o seu projeto, né? Exatamente. Então, esse aqui é muito utilizado. Eu já fiz muitos projetos, já atuei muito fortemente como gerente de projetos e gosto muito dessa área. Minha mentalidade é muito voltada para projeto. Então, eu já usei em diversas situações essa ideia de como esses quadros me ajudam a modelar rapidamente um projeto, quando não se tem a disponibilidade de um tempo aí de meses para planejar. Eu preciso planejar em 1 hora. Eu consigo com um quadro, né, visualmente fazendo isso. Também trouxeram, esse daqui é um dos modelinhos, mas tem um livro que é bem completo e trabalha com essa ideia, que chama o Strategic Canvas. Então pensaram assim, pô, se eu posso utilizar essa imagem, né, esse pensamento visual para negócios, para projetos, por que eu não posso usar para elaborar um planejamento estratégico? E planejamento estratégico envolve tudo isso, envolve análise SWOT, então eu tenho que falar de ameaças e oportunidades, forças e fraquezas, envolve metas, envolve objetivos, envolve indicadores, envolve investimento ali, né, CAPEX e OPEX, quem é da área de negócio e da planejamento financeiro usa muito essas nomenclaturas, envolve o valor que eu quero gerar, enfim. Então, ele tem vários outros elementos para desdobrar, inclusive para você acompanhar de maneira visual um planejamento estratégico. Então, é uma das iniciativas também muito úteis para você poder gerar um produto, porque normalmente planejamento estratégico tem um elemento, né? Reúnem-se
as pessoas que são os principais stakeholders do assunto, líderes, heads de áreas, e fica se discutindo. E a dificuldade é como é que eu traduzo essas discussões no papel, coloco nos elementos aí para poder transformar num plano real. E isso só acontece se eu conseguir tirar as várias ideias que estão soltas de dentro da cabeça das pessoas e colocar no papel. E por aqui a gente faz isso. É importante dizer... E faz isso de maneira brilhante e prático, né? Tô impressionado com a quantidade de praticidade, né? Com os itens práticos que o Canvas vai trazendo para nós. E tem um outro elemento que tem a ver com a praticidade, que é o seguinte: nós não estamos falando aqui de escrever um texto bonito, revisado, sim, e entregar com essas informações. Nós estamos falando de utilizar post-its. Então as pessoas vão receber para trabalhar um post-it. Quem trabalha com Canva sempre tem na mesa um post-it próximo. Sempre tem alguma coisa. Então eu sou o cara doido dos post-its, sempre tenho próximo de mim. E aí, cada pessoa não tem que pegar e ficar pensando, se autocriticando. Veio uma ideia, por exemplo, a respeito de uma oportunidade, anota no post-it e cola no quadro. Mesmo que ideias, as pessoas falam assim, mas e se todo mundo do grupo escrever a mesma ideia com palavras diferentes? Isso é um ótimo indicativo de que aquela é uma ideia forte. E aí você reúne ela num grupo e dá um outro nome, um nome comum para aquela ideia. Mas isso ajuda a chegar, às vezes, num consenso que as pessoas não chegariam, porque depois do primeiro falar, o segundo, terceiro, quarto tendem a dizer, concordo com ele e pronto. Né? E não avança nada. Interessante. Vale lembrar que eu já participei de alguns Canvas aí com o professor Everton, né? E a criatividade, o lado criativo rola solto, porque além de ser uma questão mais concisa, porque você tem que economizar nas palavras, dá uma fluidez muito bacana, porque você também não fica se sentindo reprimido, será que aquela ideia é boa ou não? Eu apenas coloco e depois o grupo analisa o que faz com aquela ideia, mas deixa realmente fluir o lado criativo. Isso é muito importante, né, Everton? Exatamente, essa é uma ponderação extremamente importante. E aí um outro Canvas que eu mencionei antes é o Personal Branding Canvas. Esse daqui foi criado pela Big Name e ele traz os mesmos elementos. Veja lá, eu tenho uma promessa de valor, né? O que eu quero entregar, que está no centro, e como que eu trabalho em relação ao ambiente externo, ao ambiente interno, as competências, os resultados desejados. Então aqui eu consigo planejar a marca pessoal. Então eu trabalho forte com isso, desenho isso para que uma pessoa, um profissional que quer se desenvolver numa determinada área, numa determinada marca, ele possa fazer isso a partir do Personal Branding Canvas. É um outro modelo criado e bastante interessante. Quantos Canvas mais existe, professor Everton? Olha, eu vou dizer para você que conheço alguns outros a mais. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que é uma adaptação minha, que é o Canvas de projetos de educomunicação, para desenvolver, foi num contexto que eu estava trabalhando com uma comunidade para desenvolver projetos de educomunicação, né, com escolas. Então eu criei lá e elaborei o Canvas. Por que isso existe, essa variação acontece? Porque eles são licenciados com uma licença que se chama Creative Commons, de atribuição e compartilhamento igual, né? Então você necessariamente tem que dizer de onde você adaptou, mas você tem total liberdade para adaptar. E você precisa compartilhar a licença com a permissão de adaptação, não pode restringir. Então, o que aconteceu? É uma grande contribuição, porque as pessoas, depois de se apropriarem do conceito, elas vão criando seus próprios quadros. Fazendo adaptações, né? Exatamente, eu criei esse projeto de educomunicação, que nós trabalhávamos para educomunicação. A gente tem elementos que fazem para projeto. Já vi Canvas voltados para o desenvolvimento do projeto pedagógico de curso no ensino superior. Um Canvas também desenhado para isso, para desenhar o PPC, né, que é o projeto pedagógico de curso no contexto do ensino superior. Nas pesquisas, recentemente, até quando você me provocou para a gente falar sobre esse assunto, eu encontrei esse daqui, que é um chamado de Community Canvas. É um Canvas e existe todo um site, todo um material fundamentado para isso, que é quando eu quero organizar uma comunidade com uma finalidade social.
Então, é um grupo que vai trabalhar por uma determinada bandeira, pela frente de um item, de uma coisa que seja de comum interesse daquele grupo. Quais são os elementos, né? Os conteúdos, as regras, o que vai estar envolvido, quais são as experiências desejadas, os canais, os dados, né, a forma de financiamento, como que vai ser a governança desse grupo. E olhem a característica de sempre. No centro está a proposta, né? Nesse caso, Purpose e Identity. Então, a proposta e identidade desse grupo. Depois, quais são as marcas, os valores, as definições de sucesso. E aí eu vou avançando para uma estrutura mais burocrática, uma estrutura mais conceitual, entre as cores ali. Então, ele segue da mesma lógica, é uma adaptação e um avanço. Com certeza, existe uma outra variedade enorme. Então, tem uma das nossas perguntas aqui, que é assim, como é que eu sei o quadro que responde, né, a minha necessidade? Qual que é o Essa é a ideal? pergunta que não quer calar. Como saber qual é o canvas ideal para minha necessidade? Essa é a pergunta que você foi convidado para vir aqui responder, professor Everton. Agora, a grande armadilha dessa pergunta, né, é que ela é respondida com um chamado de ação. Que é o seguinte, você precisa saber qual é a sua necessidade. Muitas vezes a gente fala, Perfeito. vamos fazer um canvas. Fazer um canvas para quê? Essa é a grande pergunta. Se eu sei qual é a minha necessidade, aí eu consigo estabelecer qual dos quadros vai me ajudar. Inclusive, eu consigo usar mais de um deles, ou eu posso, além de misturar, eu posso desenvolver o meu, o que me Fazer ajuda a as trabalhar com o meu grupo. adaptações, fazer as adaptações necessárias para aquele projeto, para aquele determinado objetivo. Exatamente. Então, isso também é viável de ser realizado em função da sua necessidade, de você saber o que você precisa. Então, o que eu acho que é importante a gente destacar dentro das nossas telas aí, é esse elemento aqui. Nós temos aqui o esquema do Design Thinking para educadores. É uma tradução, né, do Brasil focada na área da educação, de um Design Thinking desenvolvido pelo Instituto de São Francisco, a IDEO, que é um Instituto de Inovação. Ele mostra uma jornada, porque nós estamos em todos os quadros falando sobre pensamento visual, Design Thinking. Nós estamos falando sobre tirar algo que está dentro da cabeça de um grupo e tornar ele materializável para que todos enxerguem e a partir dali possam construir. Nessa perspectiva, o Design Thinking traz esse caminho, né? Primeiro de tudo, você tem que fazer a descoberta, ou seja, eu tenho um desafio. E como que eu posso abordar esse desafio? Como que eu posso trabalhar? Depois eu vou gerar dados e eu vou perguntar como é que eu interpreto esses dados. Vou verificar experiências, informações, buscar conceitos. Depois que eu já sei o meu desafio e eu tenho um volume de informações, e nesse volume de informações, por exemplo, eu posso falar o mapa da empatia, proposta de valor, posso trazer alguns elementos ali que já me trazem dados. Aí eu vou para uma ideação, que é a fase de geração de ideias. Como que eu posso criar soluções a partir daquilo? E aí eu posso escolher sempre o quadro que melhor resolva a minha situação. Em seguida, eu vou mostrar uma proposta. Eu tenho uma ideia, agora eu vou experimentar. Vamos concretizar, fazer um teste e depois evoluir. Então, isso é um ponto importante quando a gente está desenvolvendo metodologias, está desenvolvendo produtos, que a gente consiga rapidamente gerar uma versão de teste e confirmar se aquilo que nós descobrimos e interpretamos se confirma na hora que a gente gerou a ideia, para que aquilo que não se confirmar se torne foco de evolução e a gente possa aprimorar. Então, acho que basicamente a gente entender que todo esse processo dos quadros, né, dos canvas, eles estão associados a um desenvolvimento, uma metodologia de design thinking, que usa essa perspectiva dos passos aí necessários. Dentro dessa lógica, professor Djalma, eu organizei o seguinte: tanto a IDEO tem um processo de design thinking, quanto o design thinking para educadores também tem isso bem trabalhado. Eu conheci uma engenheira chamada Luane Morel, que trabalha fortemente com isso também.
no exterior e criou um modelo mais rápido, porque alguns desses processos eles demoram na fase aí de 5 dias de projeto. Inclusive tem um material que eu não coloquei aqui na nossa apresentação e acho que ele não está aqui perto de mim, está aqui sim. Que é esse daqui, a técnica de sprint. Sprint. É um método utilizado pela Google. Exatamente, é um método para você também gerar um produto em 30 horas de projeto, em 60 horas. Mas, professor Everton, como começar a montar isso? Qual é o passo a passo? Existe uma fórmula, a fórmula de ouro, a regra de ouro a ser seguida para isso? Essa é uma boa pergunta, professor Djalma. Depende muito do tempo que você tem disponível, né? O clássico, tanto a IDEO quanto de outras metodologias, ele trabalha aí com 30 horas de projeto, pelo menos 5 dias de desenvolvimento. Mas eu aprendi uma outra técnica e eu adaptei que você pode desenvolver, por exemplo, num período de 4 horas, num dia. Novamente, depende do tempo que você tem disponível e depende do protótipo que você vai fazer, porque naturalmente você consegue chegar num protótipo, fazer alguns testes, mas se ele é um projeto mais robusto, você vai demorar mais dias de teste de aprimoramento. Mas a gente consegue rapidamente chegar numa materialidade do processo, né, em poucas horas. Isso é muito interessante e é isso que eu queria mostrar para vocês. Mostra lá então, estamos todos atentos. Muito bem, esse daqui é um canvas também, né, distribuído em blocos, só que em páginas diferentes, para você poder trabalhar partindo do primeira pergunta, né, do processo ali da descoberta, que é: qual é a solução ideal? Então aqui vai fazer um esboço da ideia. Vamos imaginar que eu estou desenvolvendo um produto. Um produto artesanal, um produto para alguém utilizar em casa, um produto para utilizar no trabalho, seja o que for. Quando eu aprendi essa técnica, eu desenvolvi aqui um modelo de carteira pessoal, né? Que a minha virou essas coisinhas aqui super fininhas, porque elas tinham vários elementos, vários problemas. Então eu comecei aqui falando o seguinte: qual que é a carteira ideal? Eu comecei colocando ali alguns elementos, tópicos, mas logo em seguida eu desenhei. E o desenho é muito importante para destravar. Não importa se você é um ótimo desenhista ou se você está na fase embrionária dos seus rabiscos. O que importa é que você coloque no papel aqui todos os elementos desenhados desse pensamento ideal, desse produto que você imaginou na sua mente. Já começa a rabiscar e desenhar. Então esse vai ser o primeiro passo, a gente imaginar a solução ideal. O passo 2, e aí a gente coloca ali mais ou menos 8 minutos, porque você vai pegar uma pessoa que está nesse grupo na sala com você, que também fez um desenho, e você vai fazer uma entrevista. Você vai mostrar a sua proposta, você perguntar coisas para essa pessoa sobre o que você está pensando, e vai registrar ali tudo que a pessoa está falando. Então eu tenho lá, a minha pergunta era: como fazer a carteira ideal? Então o que uma carteira tem que ter? Então eu faço uma rodada de 8 minutos e pergunto: o que uma carteira tem que ter? E eu vou anotar todas as respostas que a pessoa me der. Aí eu faço uma segunda rodada aprofundando, mudo de pessoas. Vou para uma outra pessoa do mesmo grupo. O que uma carteira ideal tem que ter para você? E se tem algum elemento ali que eu não entendi, eu pergunto de novo e aprofundo. Mais 8 minutos para eu trabalhar. Normalmente, quando a gente faz essas sessões, neste momento do desenho, você está entregando ali os post-its, cada ideia eu colo num post-it, colo nesse quadro, a gente imprime em folhas grandes e deixa 2 elementos importantes na sala: música. Eu, por exemplo, costumo colocar sempre Beatles, mas você pode colocar Mozart, você pode colocar outro tipo de música que seja de preferência daquele grupo, que não desperte, mas que estimule o cérebro, porque a música tem esse potencial. E também doces. Os doces são grandes aliados de processos criativos. Que legal. Então, balinhas, enfim, chocolatinhos, alguns doces aí, porque você vai ficar por longas horas trabalhando com as pessoas em criação. Então, você vai usar muito do potencial cerebral. Então, há uma tendência de que a energia vai caindo ao longo do tempo. Então, o que reestabelece a energia rapidamente é o doce, né? Então,
Isso são dois ingredientes importantíssimos aí, fora o café e água, que são tradicionais. Cafezinho, Mas o cafezinho. doce e a música devem sempre acompanhar esses momentos. Fiz o aprofundamento, etapa 1 e 2, eu vou para a etapa 3. Onde eu vou, aí volto para um processo individual. Por 4 minutos eu vou trabalhar no bloquinho 3, que é o que eu ouvi, eu vou registrar as minhas descobertas. O que ele está querendo? Vou fazer verbos aqui. Bom, ele quer. No meu caso, quando eu dei a entrevista sobre a carteira, eu falei assim, olha, eu quero que ela seja imperceptível no meu bolso, eu quero que ela me permita carregar as coisas que eu preciso, né? Eu quero que ela permita colocar documentos, cartões e fotos. E aí, as pessoas... E aí eu vou colocando ideias, insights, né? A partir disso que eu vi, o que eu posso interferir? Que insights eu posso oferecer? Passou os 4 minutos, eu vou para a fase 4, que é estabelecer a declaração do problema. Então, eu uso 3 minutos para colocar tudo que eu, desde o meu desenho, fase 1, 2, 3, desde o momento que eu desenhei, até aqui, eu vou colocar numa frase, e essa frase tem essa estrutura padrão. Então, eu vou colocar lá, fulano de tal, ou, enfim, o público que eu estou usando, usuários de carteiras, ou as pessoas que utilizam roupas leves, enfim, o meu público, a caracterização, precisa de uma solução para, e aí eu vou escrever a principal necessidade. Então, para que a carteira caiba nos bolsos das roupas de forma imperceptível. Diminuir o tamanho dela. E ele encontra, e aí o meu insight, que é o que eu coloquei ali do lado. Então, na época, o que eu criei na época foi a Smart Wallet. Então, eu coloquei. Então, ele encontra a Smart Wallet. E até o final eu vou contar para vocês aqui o que era a minha Smart Wallet na época. Conta aí, estamos curiosos. Depois que eu avancei e criei aqui, eu vou começar agora a trabalhar nas alternativas de teste dessa ideia. Então, eu vou elaborar 3 a 5 formas radicais de atender essas necessidades do público. Por que a gente coloca estabelecer 3 a 5 formas radicais? Nós estamos num processo criativo. Nós estamos desenvolvendo inovação. Então, não adianta eu pensar... No mais do mesmo, né? Mais do mesmo, exatamente. Não adianta fazer isso. Então, eu vou falar, eu vou pegar essa e vou fazer ela ficar mais espremida. Não resolve. Né? Não é a ideia mais inovadora. E aí, nas minhas 3 formas que eu criei na época que eu desenhei esse Smart Wallet, eu falei o seguinte, então a solução é a carteira deixar de existir fisicamente. Então, como é que eu vou vender uma carteira que deixou de existir? Não sabia ainda. Mas essa foi a minha principal ideia. Falei, eu vou fazer uma carteira que vai deixar de existir. Vai deixar de existir a carteira. E aí eu pensei, então vou jogar ela para dentro do celular, porque a constatação foi o seguinte, o celular já substitui, eu aprendi isso faz tempo, os bancos ainda não estavam utilizando tão fortemente. Mas assim, o celular, você carrega as fotos, que é uma das coisas que eu tinha na carteira. Então quando eu perguntei para as pessoas, o que você usa numa carteira? Carrego fotos de pessoas queridas. Essas fotos já estão no celular. O que mais que você usa na carteira? Eu carrego cartões do banco para pagamentos. Então, os aplicativos já estão, hoje já estão, na época não estava, mas hoje já estão estabelecidos aí por meio do celular. O que mais que você carrega? Eventualmente dinheiro, quase mais ninguém carrega dinheiro na carteira. E existem os celulares que tem as capinhas que você pode colocar alguma coisa. Então, algumas pessoas já estavam utilizando esses modelos. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma carteira dentro do celular, não vai mais existir fisicamente. E aí, a fase 6 é você capturar feedback da sua ideia. Então, aí você vai pegar pessoas desse grupo que estão com você fazendo a criação e vai mostrar, olha, eu pensei nisso aqui. Qual que é o feedback que você tem? Você fala, nossa, que esquisito, eu não me sentiria seguro. Eu me lembro que na rodada que eu fiz, a principal conversa das pessoas foi essa, segurança.
poxa, mas daí vai estar tudo no celular, como é que funciona a segurança e tal. Não estava aprovado a LGPD ainda, não existia esse conceito. Mas avançamos muito desde então. Exatamente, foi um feedback que as pessoas me deram. E aí, volta, depois dessa rodada de feedback, para as novas ideias. Então eu preciso trabalhar com a segurança. Naquela época foi o que mais chamou a atenção. As pessoas não estavam tão avessas ao fato de deixar de usar carteira, mas elas tinham essa preocupação com a segurança. Então, beleza, comecei a esboçar aqui novas formas. Eu pensei, puxa, estou trabalhando com dinheiro virtual, então como é que eu faria esse modelo que tem segurança lá, vir para cá e tudo mais. Então, foi 4 minutos aqui para desenhar. Esse aqui, ele é similar ao primeiro, onde você precisa desenhar, trazer figuras. Everton, como é que eu desenho segurança? Não sei, para mim um cadeado representa um ambiente seguro. Então, eu começo pelo cadeado. Então, a técnica do Design Thinking, ela precisa ser sempre trabalhada a partir dos desenhos, das figuras, dos símbolos que representam o conceito e a ideia. Para que ela seja rápida e para que ela seja eficaz na visualização. Você consiga saber aonde que você vai chegar. Então, aqui no set, você revisa o primeiro. Você faz um desenho também dessa solução melhorada. E aí, a gente chega no 8 e no 9, onde a gente vai elaborar a solução. Então, assim, como é que eu vou fazer? Posso pegar um modelinho de software na web e desenhar ali para as pessoas testarem? Existem várias alternativas, né? Tem o modelo que cria site, que ele tem a versão mobile. Eu posso simular como seria esse aplicativo para a pessoa utilizar na versão mobile, por exemplo. Para a questão da segurança. Ou eu vou desenhar, ou vou fazer a questão da segurança, né? Você tem hoje a Microsoft Authentication, tem uma série de ferramentas hoje, né? Que ajuda nesse processo de segurança dos aplicativos. Exatamente. Como eu sou um cara que adora um desenho, eu desenhei, peguei uma cartolina grande e fiz um mapa. Mostra o você desenho. Clica aqui, vai para cá. Eu devia ter resgatado, ele está guardado aqui em casa ainda. Você clica aqui, você vai para lá, daí eu coloquei o post-it, onde era o botão. Aí a pessoa levantava o post-it e via o que era o conteúdo embaixo. Legal. Fiz a prototipagem. E aí eu preciso ir para o 9, que é mostrar a solução para quem usaria e registrar o feedback. Então, eu mostro, deixo a pessoa pegar, mexer, olhar, virar de ponta cabeça e vou registrando. O que funcionou? O que não funcionou? O que precisa melhorar? O que você ainda se pergunta? Puxa, mas a pessoa fez uma cara estranha, por que será? Quais novas ideias surgiram daqui? Na hora que a pessoa foi pegar, caiu da mão, era muito grande ou muito pequeno, esse material não serviu. Então, eu começo a ter novas ideias. Então, eu consigo gerar, numa sessão de trabalho, de um período, eu já trabalhei isso dentro de uma aula, desenvolvendo propostas, para que eu tenha algo palpável e materializável. Acabou aqui, depois do passo 9, você vai colocar o seu produto à venda e ele vai bombar? Claro que não. Isso não vai acontecer. Porém, depois do passo 9, você tem um protótipo de algo para mostrar para as pessoas. Porque a grande diferença está na concretização da ideia. Olha só, eu poderia hoje estar aqui falando para vocês sobre o sucesso do smartwatch, na Smart Wallet, na Bolsa de Valores. Mas eu guardei o meu papel numa gaveta e eu não fiz nada com ele. Então isso não resolve, isso não é uma inovação, isso é só criação. Agora, quando você materializa e dá os próximos passos, você pode mostrar para as pessoas. É muito mais fácil do que você falar assim, olha, eu estou com uma ideia de criar uma caneta, que é uma caneta diferente. Ela é uma caneta que vai mudar e vai fazer... Tá bom, faz a caneta. E põe na mão da pessoa para a pessoa testar. E como é que eu faço então para fazer essa caneta existir? Utiliza um processo de design thinking baseado num canvas para você poder fazer essa caneta existir, né, e desenvolver essa proposta. Então esse é o compartilhamento que eu queria trazer para vocês, para estimular as ideias e fazer com que tudo que está dentro da cabeça saia e vá para cima de um papel para você poder trabalhar. Sensacional.
Olha, eu não sei de vocês, mas eu curti bastante esse caminho, essa viagem que o professor Everton trouxe para nós. Percebo possibilidades infinitas no uso dessa ferramenta e, ao mesmo tempo, dá para estimular bastante a nossa criatividade. Como eu brinquei, né, eu participei de algumas sessões com o professor Everton, estimulando esse lado criativo, e saiu muita coisa boa. Espero que vocês também possam fazer um bom uso e, tendo dúvidas, manda para nós, que a gente vai tentando responder a todas as perguntas na nossa descrição, no nosso vídeo, e que a gente possa continuar esse bate-papo. Professor Everton, muito obrigado pela sua participação aqui no canal do Djalma, sempre um prazer imenso. Suas palavras finais, nosso tchau, abraço. Professor Djalma e todo mundo que acompanha esse vídeo, muito obrigado pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo e divulgar essa ideia, porque isso faz a diferença, faz a gente ser diferente em tudo que a gente vai buscar fazer e, mais importante, faz a gente concretizar. Muito obrigado. Valeu, abraço, até a próxima, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.